ele é o mesocortical, que é como se fosse o nosso chefe executivo, é o de autocontrole, de memória de trabalho, né? De Foco. foco, exato. E aí, quando ele está desregulado, pode acontecer geralmente por comportamentos, né, excessivos, tipo pornografia, por exemplo, você passa a ter menos controle sobre seus próprios pensamentos. Então você rumina mais em pensamentos, né? Que é a amígdala cerebral, que é a região de ansiedade, ela vai disparar, né? Ansiedade, pensamentos pessimistas, de luta ou fuga, o sistema de luta ou fuga, posso falar também hoje. E aí, quando você está com a dopamina desregulada, nesse circuito mesocortical, que é o de foco e autocontrole, você não tem controle sobre os seus pensamentos, se deixa levar por emoções negativas, né? Começa a se identificar com emoções negativas, mesmo não estando numa situação de sobrevivência ali, você ativa uma hora de luta ou fuga, e aí vai virando uma cascata ali de ruminação, e aí também que leva também a procrastinação, então uma coisa vai levando a outra. Então, e essa desconexão também com o propósito e também o sistema educacional, que não é muito bom para pessoas neurodivergentes como eu, né? Que neurodivergente é a pessoa que tem essa mais lateralidade de pensamento, TDAH, que tem algumas vantagens e desvantagens, né? Desvantagem que mais dificuldade de focar em ambientes que tem que estar na hora certa, eu tenho dificuldade com horário, esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo é bom para criatividade, para trabalhar com criação, né? Então é muita coisa pra gente falar. Vamos começar então com esses pensamentos excessivos, né? Você ficar ruminando muito, que isso é um problema que eu tenho, ficar pensando o seu cérebro começa a pensar em todas as possibilidades possíveis, das mais piores às menos piores, e você perde muito tempo nisso, o que em algum momento deve ter sido bom para a nossa evolução, né? De sobrevivência. Mas pro dia a dia que a gente tem que resolver problemas a toda hora, e toda hora aparece um tipo de problema diferente, que não vão te matar, que não vão te destruir, mas que você fica com essa sensação. Sim. Vou dar um exemplo básico, desde, esse vídeo não foi tão bem, Exato. O número de inscritos não cresceu quanto eu esperava, que não vai mudar nada a sua vida, mas isso pode gerar uma ansiedade. Sim. Então, na vida que a gente tem hoje em dia, o que a gente faz, cara, para fugir desses pensamentos invasivos e recorrentes, o que você tá chamando de ficar ruminando muito esses pensamentos? Um exercício que eu gosto muito de fazer que é o ato de você reforçar. Então, assim, a ideia é você imaginar o seu cérebro como um conjunto de estradas, né? E quando você percorre cada estrada, você vai estar pavimentando mais ela ali e vai se tornar mais fácil de percorrer. Então, como se fosse uma estrada de terra que tem mato, quanto mais você pisa, mais ele fica visível e a estrada fica mais... o que é bom sólida. E ruim, né? Então, se você... Tudo que a gente pratica, a gente fica bom naquilo, né? Então, se a gente pratica pensamento de pessimismo e ruminação e julgamento... Você vai ficando cada vez melhor. Você vai estar reforçando aqueles padrões e fica mais fácil de você pensar aquilo. É a mesma coisa se você reforça caminhos neurais de gratidão, de bem-estar, né? Então, a ideia é a gente ver o nosso cérebro como... Uma analogia, né? O cérebro como um músculo, né? Enfim, então a ideia é a gente treinar isso, treinar o autocontrole nos pensamentos, não se deixar levar, então observar as emoções não como sendo a gente, mas sim você é o observador das emoções. Então existe que eu gosto muito de fazer, assim, qualquer hora que eu sinto uma emoção negativa, eu imagino ela na minha frente mesmo, sei lá, tá numa sala, imagino a emoção na minha frente e você se desvincula daquilo. E reconhecer que você não está numa situação de luta ou fuga, apesar de você estar, às vezes, disparando aquele circuito. E uma coisa que muitos coaches, por exemplo, esquecem de falar é que isso é um treino, então não é uma coisa assim de uma hora para outra, vou manifestar e é só pensar e pronto. É um treinamento cognitivo, então você vai reforçando caminhos neurais. Às vezes leva anos, né? A pessoa que fica, sei lá, que eu chamo de faixa preta em meditação. A pessoa ela consegue ter um controle e se sentir bem a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Por exemplo, eu estava vindo aqui... É possível isso, cara? Eu acredito que sim, que seria... um treinamento mesmo. Se desvincular mesmo, o desapego saudável, né? Então a gente desfrutar da vida, mas de uma forma desapegada saudável. Mas não corre o risco de você ficar uma pessoa também plana, uma pessoa que não liga muito para as coisas, que nem se alegra, mas também não se entristece, você criar uma apatia, que é perigoso, né? Quando você desapega de forma saudável de emoções negativas, você vai tender, na verdade, tem até uma escala, tem um médico que tem um livro chamado Deixar Ir,
O Caminho do Desapego. Ele é médico, PhD, psiquiatra, e ele fala sobre esses bolsões de emoções negativas que a gente carrega, né? Então, lá embaixo são emoções de apatia, medo, vergonha, a mais baixa de todas. Então, são níveis de consciência mais baixos, que são menos eficientes, né? Não é nem moralismo, tipo, você não deve ter medo, né? Porque realmente não é eficiente, né? Então, inveja, né? Raiva, que é uma emoção um pouco mais alta, porque às vezes a pessoa consegue sair de um estado ali com raiva, né? E ela chega até coragem, que é uma emoção intermediária que vai levar para emoções mais elevadas. Mas a ideia é que, à medida que ela vai desapegando desses pensamentos mais, como é que eu posso dizer, mais de recompensa imediata, né? Ela vai chegando a níveis mais elevados de emoção, de empatia, que ela é um com o todo, seria isso, né? Que seria o amor universal, né? A cooperação, empatia, e a gente sabe que pro cérebro, pro corpo é muito mais saudável você viver dessa forma, muito mais eficiente. Quando você tem circuitos de empatia fortalecidos, pode estar associado até a uma diminuição de inflamação no corpo, citocinas inflamatórias, mais saúde, menos estresse, vai se transmitir em melhor imunidade, mais saúde, prevenção de doença, ou se tiver uma doença, o desfecho da doença vai ser menos pior também.